Capítulo 1 A Noz de Ouro. Ei, pirralho, nem pensar, larga a bola! Berraram dos garotos do meio do campo de futebol para Jack, quando ele se preparava para chutar. Jack vinha observando os meninos jogarem durante a última meia hora. Ninguém o convidara para participar, ninguém prestara atenção nele, pelo menos até aquele momento. O tamanho do goleiro correndo em sua direção deveria tê-lo feito pensar duas vezes, mas já era tarde demais. Seu pé já fizera contato com a bola. Por que fez isso? Berrou o goleiro. Só estava tentando ajudar. Será que eu posso jogar uma partida? Não, desapareça. Você não é um dos nossos. Eu moro aqui. Desde quando? Desde ontem. Se eu pegar você aqui de novo, vai se arrepender. Quando o goleiro deu as costas para voltar ao jogo, empurrou o ombro de Jack com toda a força, atirando-o no chão. Lágrimas brotaram em seus olhos. Antes, nunca tivesse vindo. Socou a grama com os punhos, não era justo. Ele não pedira para ficar com o avô. Não conhecia ninguém ali. De onde caíra, Jack observou os meninos. Sabia que era melhor ir embora. O jogo ainda não recomeçara. Ouviu uma gritaria quando todos correram na direção de um garoto alto com sangue jorrando pelo nariz. Jack começou a se sentir desconfortável. Os garotos se voltaram e olharam em sua direção. Um deles apontou. O outro gritou: "Peguem ele!" E em seguida, todos começaram a gritar. A bola que chutara devia ter atingido o garoto alto bem no rosto. Por um momento, ao vê-los correndo em sua direção, Jack ficou imóvel. Conseguiu se levantar e correr o mais rápido possível para o portão. As lágrimas queimavam-lhe o rosto. Meio tropeçando, meio correndo, esgueirou-se para a alameda atrás do campo de futebol. Gostaria de ter sua bicicleta naquele momento, mas não fora possível trazê-la para a casa do avô. Os meninos se aproximavam, as vozes estavam cada vez mais altas. Não queria nem pensar no que poderia acontecer se o pegassem. Jack sabia que não tinha muito tempo para voltar à segurança da casa do avô. Ao virar a esquina, procurou um lugar onde se esconder. Desesperado, viu um espaço na cerca. Às vezes, ser pequeno tinha lá suas vantagens. Enfiou-se por entre os arbustos, rastejando pela grama, e se espremeu debaixo das moitas. Torcia para que não o tivessem visto. Ficou paradinho na extremidade oposta da cerca. O coração batia tão alto que tinha certeza de que eles seriam capazes de ouvi-lo. Ele tem de estar aqui em algum lugar. Jack reconheceu a voz do goleiro. Os meninos começaram a procurar entre os arbustos. Podia ouvir os passos se aproximando. Estavam quase no lugar onde Jack mergulhara na cerca viva. Acha que ele passou por aí? Jack encolheu-se o máximo que pôde e prendeu a respiração. Só se for maluco. Ninguém entra na casa da Nora Lelé. Se ela o encontrar no jardim, acaba com ele. Jack assustou-se com o nome Nora Lelé, mas não se atrevia a sair do esconderijo. Eles estavam muito perto. Um deles tentou afastar as moitas, mas, em vez de expor, Jack soltou um grito e recuou, apertando as mãos. Ai! Agora minhas mãos e meu nariz estão sangrando. Esses espinhos são fatais. Ele que fique com a Nora. Da próxima vez a gente pega ele. Vamos voltar para o jogo. Os outros concordaram com o goleiro, mas ninguém se mexeu. O garoto alto, com o nariz e as mãos sangrando, ainda tentava espiar por entre as folhas. Se ele conseguiu entrar, vai ser atravessado pelos espinhos. Talvez sangre até morrer. Azar o dele. Os meninos começaram a rir e o goleiro gritou pela sebe. Ei, duende, pode me ouvir?
Nora Lelé vai pegar você, não fique muito tempo aí, ou pode nunca mais sair. Jack tapou as orelhas, mas ainda podia ouvir a voz do goleiro. A bruxa velha transforma as pessoas em pedra. Jack prendeu a respiração, não ousava se mover. Quanto antes voltasse para casa, melhor. Os meninos foram embora e finalmente a gritaria cessou. Jack esticou-se para escutar. Estava encolhido, desconfortável e assustado. Não queria encontrar Nora Lelé, mas também não queria voltar ainda para a Alameda. Não sabia se os meninos tinham mesmo ido embora. Decidiu esperar um pouco, pelo menos até seu coração parar de bater tão forte. Olhou de novo para a cerca viva, coberta de espinhos compridos e afiados, onde havia se escondido. Examinou rapidamente as mãos e as pernas. Não tinha sangue, apenas uma sensação de que as palmas das mãos pinicavam. Quando coçou, pontinhos vermelhos começaram a aparecer. Devia ter encostado numa urtiga. Do esconderijo olhou ao redor com cautela. Encontrava-se nos fundos de um jardim muito grande. À distância, uma casa velha meio parecida com a do avô. O sol que batia em seus olhos o impedia de enxergar direito. Um súbito movimento assustou. Alguém vinha em sua direção. Jack recuou ainda mais, encolhendo-se entre os arbustos, e voltou a prender a respiração. Gostaria que o coração parasse de bater tão forte. Morria de vontade de esfregar as mãos. Elas não paravam de coçar, mas não ousava se mexer. Seria a Nora Lelé? Se fosse encontrado, estaria em maus lençóis, pois obviamente invadira a propriedade. Jack procurou um lugar por onde escapar. Foi então que notou as estátuas, um monte delas, mais do que a maioria das pessoas tinha em seus jardins. As pernas começaram a tremer ao se lembrar das últimas palavras do goleiro. A figura alta era definitivamente uma mulher e estava tão perto que Jack poderia estender a mão e tocar na barra do vestido comprido e esvoaçante. Ele fechou os olhos e torceu para não ser visto. Saia daí, Jack Brennan. Sei que está escondido debaixo da minha cerca viva de abrunheiros. A voz da mulher era severa, mas não soava zangada. Como sabia o nome dele? Não fazia sentido tentar continuar se escondendo. Saiu rastejando e tentou parecer arrependido ao ficar de pé. Diante dele estava uma senhora muito alta. Parecia bem mais velha do que o seu avô. Tinha várias mechas de cabelos grisalhos, entremeadas com os castanhos. Quando Jack levantou a cabeça, foi possível ver que as mãos de dedos compridos e finos eram lindas. Esperava que a mulher alta que o olhava soubesse o quanto ele lamentava estar em seu jardim. Você se machucou? Só as mãos. Deixe-me ver. Jack mostrou as palmas das mãos. Sinto muito. Começou ele, mas a mulher o interrompeu. Siga-me. Tenho a solução perfeita para a urticária. Jack não sabia o que fazer. Não queria ser indelicado, mas não fazia ideia de quem fosse aquela mulher. Não tinha certeza se deveria segui-la. E se fosse uma bruxa? Não vou machucar você. Apesar do que aqueles meninos disseram aos berros, posso lhe garantir que essas estátuas não foram feitas de gente. Sorriu para Jack. Sou Eleanor Ewell, mas todos me chamam de Nora. Seu avô não vai se importar de você estar aqui. A senhora conhece o meu avô? Claro, e seu pai também. Fomos vizinhos a vida inteira. Mas a senhora sabe meu nome? Sei tudo sobre você, Jack Brennan. Agora me siga e deixe que eu cuide de suas mãos. Jack a obedeceu obedientemente. Ao caminharem para casa, ele teve tempo de olhar ao redor.
O jardim era imenso. Estavam numa trilha que os conduzia ao redor de vastos canteiros de flores. Jack podia ouvir o canto dos passarinhos. Passaram por um chafariz em formato de folha, um pequeno gramado, uma mesa para piquenique e uma grande casa de passarinhos. A cerca viva, fechada, espinhosa, parecia rodear o jardim inteiro. Perto da casa, um pombal cilíndrico branco, empoleirado no topo de um poste grosso, com um telhado alto de palha. Sob as árvores, tapetes de jacintos e, ocasionalmente, trechos cobertos por flores brancas. Ao passarem sob um sombrio arco de árvores, ele sentiu o cheiro característico de alho. Jack se perguntava que tipo de coisas Nora sabia sobre ele. Saberia que o seu pai, que ela conhecera, era um arqueólogo e trabalhava em Atenas? Que eles tinham morado na Grécia desde que ele tinha 5 anos? Não se lembrava de Nora. Tinha certeza de que se a tivesse encontrado antes, não a teria esquecido. Também não se lembrava direito do avô. Como o pai pudera mandá-lo para a Inglaterra? Ele fora obrigado a deixar o colégio que adorava e a casinha branca no alto da colina. Provavelmente nunca mais voltaria a ver os amigos. Não queria morar na casa velha e decrépita do avô. Também não sabia se o avô queria mesmo que ele ficasse. Seus pensamentos foram interrompidos quando Nora parou diante de uma imensa porta de madeira em arco. Este é o meu herbário. Herbário? A porta rangeu quando Nora a abriu. O lugar onde preparo minhas poções e remédios. No aposento iluminado pairava um odor estranho. Prateleiras lotadas de garrafas e botijas cobriam a parede do chão de pedra irregular até o teto baixo. Tudo havia sido etiquetado numa letra corrente pequena. Maços de flores e ervas secas pendiam de ganchos. Perto da porta, uma estante cheia de livros, dos mais diversos tipos e tamanhos, encadernados em couro. Um grande guarda-chuva e uma vassoura num enorme vaso de plantas do outro lado da porta. Jack parecia ter recuado no tempo. Nada havia de moderno naquele cômodo, nem mesmo luz elétrica. Castiçais com velas já usadas, de todos os formatos e tamanhos, encontravam-se espalhados pelo aposento. Nora apontou a comprida mesa de madeira, coberta de tigelas e frascos, com 4 cadeiras de espaldar alto de cada lado. Sente-se, vou dar um jeito nessas mãos agora mesmo. Diante de Jack, sobre a mesa havia um grande livro quadrado. Parecia pesado. As bordas das páginas eram irregulares, como se tivessem sido rasgadas em vez de cortadas. Na capa, entre 2 árvores iluminadas pela lua, podia ler as palavras Livro de Sombras, escritas numa linda caligrafia prateada. Nora apressadamente pegou o livro e o guardou numa das estantes, antes de apanhar uma jarra marrom escura na prateleira superior. Tirou 2 colheradas de uma substância verde gosmenta, espalhou-as sobre 2 gases e trouxe tudo para onde Jack encontrava-se sentado. Vire as mãos. Jack estendeu as mãos e Nora amarrou os pedaços de gaze nelas. A substância gosmenta verde era maravilhosamente refrescante. Em segundos, a sensação de coceira e ardência tinha cessado. Melhorou um pouco? Melhorou, sim, obrigado. Uma mistura de labaça e de folhas de alecrim sempre funciona. Eu não sabia, comentou Jack educadamente, tentando parecer interessado. Nora deu uma gargalhada, sorriu para Jack. Ficaria surpresa se soubesse. Agora me conta por que aqueles meninos estavam perseguindo você? Jack explicou e terminou pedindo desculpas por ter atravessado a cerca. Nora
Balançou a cabeça e sorriu quando ele terminou. Você é sempre bem-vindo aqui, Jack. A cerca viva sabe disso. Caso contrário, não teria deixado você entrar. Jack não fazia ideia do que ela dizia. Talvez os garotos tivessem razão e ela fosse mesmo Lelé. Lamento o que aconteceu com a sua mãe, continuou. Muitas pessoas tinham dito isso a Jack desde que a mãe morrera. Se a mãe ainda estivesse viva, sua vida não teria mudado tão drasticamente, não era justo. Ele devia estar passando suas férias de meio do ano na Grécia com os amigos. Entretanto, decidiram que ele deveria ir morar com o avô na Inglaterra. O pai achara uma boa ideia Jack passar as últimas semanas do semestre na escola local. Assim teria a chance de fazer novos amigos, antes de começar o ensino médio em setembro. Chegara no dia anterior e, até aquele momento, nenhum dos garotos que encontrara tinha se mostrado muito amigável. Tomara que não fossem para a mesma turma. Nora observava Jack intensamente, como se lesse seus pensamentos. Ele não sabia direito o que dizer. Acho melhor eu ir embora. Acho que já foi o bastante por um dia. A Brotoe já vai sumir totalmente, se conseguir manter estes curativos por mais uma hora. Jack sorriu agradecido. Venha, vou lhe ensinar um caminho mais curto para a sua casa. Mais uma vez, ele seguiu Nora através do vasto jardim. Não falaram, até chegarem do lado oposto às estátuas. Você gosta? Jack não sabia o que dizer. As estátuas eram brancas e todas as mulheres usavam vestidos esvoaçantes. Ele observou com atenção a mais próxima. Tinha um rosto adorável e as orelhas levemente pontudas. Elas parecem tristes, respondeu. São ninfas, explicou Nora. Como Eco e Daphne? Você entende de ninfas? Minha mãe me contou sobre Eco e Narciso e de como Daphne foi transformada num loureiro. Eram suas duas histórias favoritas. Jack engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. Nora lançou-lhe um sorriso amigável. Outro dia podemos conversar sobre as ninfas. Vamos, já estamos chegando. Pararam diante de uma extensa e muito alta cerca viva. Ele achou ter ouvido Nora sussurrar algo antes de se curvar e apontar na direção dos arbustos espessos. Um pequeno vão surgira. Jack não tinha certeza de tê-lo visto ali antes. Ela voltou-se e sussurrou no ouvido de Jack. Siga o caminho através dos teixos e vai chegar ao jardim do seu avô. Sempre que quiser me visitar, volte pelo mesmo caminho. Espero vê-lo de novo. Jack entrou no espaço arqueado que formava um túnel. O caminho estreito estendia-se ao longe, através de densas árvores. As delicadas folhas dos teixos em formato de agulha pareceram estremecer quando ele esbarrou o braço nelas. Voltou-se para dar tchau, mas Nora tinha ido embora. Nem conseguia mais ver o buraco. Nada a fazer, senão seguir o caminho. Não demorou muito para chegar ao outro lado. Saiu no sol, nos fundos do jardim do avô. Jack não tinha certeza se voltaria tão cedo à casa de Nora por entre as árvores. Mesmo que quisesse, provavelmente não encontraria o caminho. Os teixos tinham se colado como num passe de mágica, e a trilha por onde passara parecia ter desaparecido por completo. Jack suspirou ao caminhar na direção da casa. A ideia de passar o resto da vida ali não animava nem um pouco. Saíra para tentar jogar uma partida de futebol e acabara passando a tarde com uma velha. Ela tinha sido gentil, mas havia algo de estranho nela. Nunca conhecera ninguém assim antes. Depois de escapar por pouco dos garotos, mostrava-se relutante
em retornar ao campo de futebol. O avô não o esperava de volta tão cedo. Talvez fosse melhor não ter de explicar o porquê de suas mãos estarem enfaixadas. Decidiu voltar e tentar o caminho oposto. As sebes eram espessas e altas, dos dois lados da trilha. Impossível enxergar através delas. O cheiro de terra recém-mexida significava que a plantação de legumes do avô ficava do outro lado da cerca. Podia ouvi-lo assobiando em algum lugar à distância. Fazia calor. Estava abafado. E Jack desejou ter trazido alguma coisa para beber. Um leve farfalhar às suas costas o fez virar-se rapidamente. Achou ter visto alguém agachado atrás de uma árvore. Seria um dos garotos? Jack sentiu-se pouco à vontade. O ar estava parado. Preparou-se para correr. Talvez essa não tivesse sido uma boa ideia. Quem sabe os garotos estavam atrás das árvores, prontos para atacá-lo. Ficou parado, indeciso sobre a atitude a tomar. Deveria prosseguir ou voltar para a segurança do jardim? Será que a sua imaginação lhe pregava peças? Afinal, não devia ter nada atrás da árvore. Só havia um jeito de descobrir. Ir até lá e dar uma olhada. Mas Jack não se sentia corajoso o suficiente para isso. Decidiu voltar para casa. Ao virar-se, sentiu uma forte pancada na parte de trás da cabeça. Ai! Algo duro batera nele e caíra na grama. Jack esfregou a cabeça. Virou, esperando ver as caras zombeteiras dos meninos, mas tudo permanecia vazio. O que poderia ter batido nele com tanta força e quem poderia tê-lo atirado? Havia muitos seixos e pedras no caminho. Podia ter sido qualquer um. Jack ficou imóvel, atento. Nenhum som, exceto o leve farfalhar das folhas. Pela terceira vez naquele dia, podia ouvir o próprio coração palpitando. Não gostou de estar sozinho ali. Tinha a sensação de estar sendo observado. Da próxima vez que saísse para dar uma caminhada, iria com o avô. Prestes a se virar e sair correndo, viu um brilho. Algo debaixo da cerca cintilava ao sol. Inclinou-se e afastou a grama. Um pequeno objeto brilhante estava caído no chão. De onde viera? Jack olhou ao redor antes de apanhá-lo e examiná-lo mais de perto. Era uma noz de ouro, meio diferente das que já tinha visto. Era lindamente entalhada, grande, pesada e quente em sua mão. Jack guardou-a no bolso e depois tentou achar outras.